Sejam bem-vindos, Espíritos Santos. Que Deus abençoe a todos. Eu falava agora há pouco com uma pessoa amiga que ela ia presenciar algo que não conseguiu ver em 6 anos de colaboração. Que eu ia falar com um papelzinho na mão, porque não dá para falar de Jesus, como todo mundo acha que eu falo tudo de memória, né? Mas de Deus não dá para guardar tudo. E aí conversava com meu amigo Sebastião Camargo e dizíamos que realmente de Jesus não dá para fazer de outra forma, porque o próprio João encerra o evangelho dele, João Evangelista, dizendo que todos os livros do mundo seriam insuficientes para conterem o ensinamento do Cristo, tudo o que ele falou. E do que nós vamos expor aqui vai ficar bem claro que, ainda que se multiplicasse muitas vezes esses livros do mundo, isso seria impossível. Se nós considerarmos que houve um momento na eternidade em que o Pai Celestial, o autor das nossas vidas, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, ele fez uma escolinha. Essa escola se denominou Planeta Terra, para que as crianças criadas pudessem ter o seu desenvolvimento. Mas é claro que havia muitas outras escolas, como o próprio Cristo veio dizer depois, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que essa escola deveria abrigar os seres que ainda estavam no começo. E daí, aqueles seres que tinham se afastado da criação original, como o Adão bíblico, que um dia o Senhor está passeando pelo jardim do Éden e pergunta: Adão, Adão, onde é que tu estás? Muitas pessoas usam esta passagem para dizer: como é que pode perguntar? Se era Deus, tinha que saber. Só que Deus pergunta onde é que você está, não porque Ele não saiba, mas para que você saiba onde é que você está. E o Adão diz: eu estou aqui, Senhor, eu me vi nu e fugi da tua presença. Então, para aqueles que fogem da presença de Deus, são criados planetas, casas, moradas da casa do Pai, onde essas pessoas possam, com todo o carinho e o amor do bom pastor, fazerem o seu desenvolvimento. E foi criado esse planeta. Mas como acontece com todas as escolas, as crianças que são ali colocadas, que elas não têm ainda a noção perfeita entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, elas têm que aprender, elas são tratadas com muito carinho. Então contam-se histórias a essas crianças como se fossem historinhas infantis. Então, para esta humanidade deste planeta, nós temos uma primeira pedagogia, que é a mitologia. A mitologia é a pedagogia do plano espiritual superior para uma humanidade nascente. Depois que a criança atinge uma determinada idade, então ela já começa não apenas a ouvir histórias, ela já não está aprendendo de forma tão assim fantástica, como se fosse um mito. Ela começa a ter contos de fadas, mas papai e mamãe estão dizendo: você não faça isto, você não faça aquilo, isso está errado. Então a criança começa a ter limites. Então é preciso que se contrate um professor, e a pedagogia muda. É a pedagogia do não faça. Os psicólogos, os pedagogos, os especialistas sabem que uma criança, quando atinge por volta de 7 anos, ela já ouviu milhares de nãos na vida. E aí é preciso que venha um professor que também vai nos dizer o que é que nós não podemos fazer. Papai do céu nos manda o professor Moisés, e Moisés vem e diz assim. É interessante que ele começa dizendo no afirmativo e depois ele fala do negativo. O afirmativo é tudo que diz respeito ao Pai. Diz: eu sou o Senhor teu Deus. Depois tem um não terás outros deuses diante de mim.
Você não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não trabalhará um dia, porque esse dia você vai reservar para... Você vai ter um dia de Senhor e você vai ter um dia para o Senhor. Você não vai ser escravo nesse dia, mas também não vai escravizar ninguém. Eles tinham recém saído do Egito, onde eles eram escravos. E os escravos, eles têm um pensamento e uma percepção dicotômica do mundo. Ou eu sou escravo, ou eu sou escravocrata. Eu não tenho a percepção do que é ser livre sem ser escravocrata. Então é preciso que Papai do Céu nos diga: você vai ser livre, mas não vai escravizar ninguém. É preciso que você faça esse aprendizado. O aprendizado da liberdade, que é o que a criança precisa fazer. Antes ela está restrita à esfera de papai e mamãe. Tem só que obedecer. E depois diz, né, um quinto mandamento, bem no meio dos 10. É interessante que os 4 primeiros dizem respeito a Deus. O quinto, honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. Neste quinto mandamento, coloca-se a família, onde nós aprendemos a amar papai, mamãe, e depois, como os amamos, nós amamos papai do céu, onde nós experimentamos o carinho de papai e mamãe, para depois aprendermos a receber o carinho de papai do céu. E depois ele começa a nos falar do semelhante, do próximo, que nós temos que aprender com os nossos irmãos. A família é como se fosse o microcosmos, é como se fosse aquilo que nós temos que aprender em relação ao universo. Na família nós aprendemos. Então, você não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho e não vai cobiçar nada do outro. Isto aqui é uma espécie de expressão maior. Mais tarde o Cristo vem dizer que amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos e o central, que é pai e mãe, e ao próximo como a ti mesmo, o central e os outros 5. Então, e Jesus diz, isto resume, sintetiza a lei e os profetas. Nós não precisamos mais disto. Mas aquele professor Moisés, que nos diz tanta coisa que nós não podemos fazer, chega um momento que ele tem que ser substituído pelo professor Mestre Jesus. Esse vem nos dizer agora: olha, vocês ouviram que não podiam fazer tal coisa. Agora eu vou dizer para vocês, vocês devem fazer tal coisa. Não faça isto e faça isto. Já é a pedagogia do sim, do que se deve fazer, do certo. Moisés vem nos dizer, não faça isso porque é errado, papai não quer. Jesus vem nos dizer, faça isto porque é certo, papai quer. Moisés nos diz, quando nós somos tão crianças, que é só papai e mamãe que importa, é só a minha família que importa, ele vem nos dizer assim, você, e aí nós aprendemos, eu sou eu, você é você, somos de tribos diferentes, somos inimigos. Temos deuses diferentes, somos inimigos. Jesus vem e diz assim, não é bem assim. Agora você precisa saber que aquela fase já passou. Você é irmão de todos. Então você precisa aprender a dizer, eu sou eu, você é você. Nós somos de tribos diferentes, de famílias diferentes, mas todos nós somos irmãos. Se Moisés vem nos falar da separatividade, Jesus vem nos falar da unidade. E Jesus nos diz, sempre acenando para o futuro, isso que eu vos falo agora não sois capazes ainda de entender. Mas dia virá em que entendereis todas essas coisas, porque eu vos enviarei um Consolador que vos esclarecerá tudo. Então, nós vivemos, depois vem o professor Kardec, a professora Helena Blavatsky, a professora Annie Besant, o professor Charles Webster Leadbeater, o professor Rudolf Steiner, a professora Alice Bailey, muitos e muitos mestres que vêm nos dizer, olha, você não deve fazer isto e deve fazer isto por causa disto, e vai nos dar as razões. Jesus, o mestre da adolescência, já tinha nos dito, conhecereis a verdade e ela vos salvará.
ela vos libertará. Você então vai ter liberdade, você não vai ser mais escravo disto ou daquilo, você precisa ter a sua mente livre, e conhecendo a verdade você vai andar livremente. Para que isto aconteça, o mundo caminha, e caminha através dos tempos, mudando situações. É claro que no primeiro momento nós precisamos de uma autoridade, e a autoridade é papai. Então nós temos o papai do céu, é o Senhor Deus dos exércitos, que vem nos dizer: se fizermos alguma coisa errada, seremos punidos. Depois vem Jesus e diz assim: olha, esse Senhor dos exércitos é um pai de amor, e não é só seu, é nosso, é o Pai nosso. É claro que aí começa a religião do amor, e não só da autoridade. E a autoridade é o masculino em nós. Não nos esqueçamos de que quando fomos criados, está escrito na primeira criação, né? Porque há duas criações, e às vezes nós falamos com sacerdote de outras religiões, quando fala do homem que só morre uma vez, nós falamos: que homem é esse? Da primeira ou da segunda criação? E o da primeira é: e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. É o Espírito. E a segunda é: e Deus criou o homem do pó da terra, e insuflou nas suas narinas um sopro de vidas, como está no original em hebraico. De vidas e não de vida, é a criação do Adão. Então nós temos a criação do Espírito e a criação da matéria, o homem materializado. Para que este homem materializado comece a se desenvolver através de muitas e muitas vidas, ele precisa daquilo que dizíamos, em primeiro lugar da autoridade, depois ele precisa do amor, tal qual uma criança. E quando chega este momento do amor, vem o Mestre Jesus. E na hora do Mestre Jesus, papai, né? É como se tivesse que a sua autoridade vai desaparecer um pouco e vai surgir o amor. Então aparece muito: ai, como mamãe é bela, como mamãe é ótima, aparece mamãe. Então é a eclosão do feminino em nossas vidas. Então nós temos um período que é o período da autoridade, é Moisés. Mas chega o momento em que esse masculino, né? O masculino é a ação em nós, o feminino é a submissão em nós. Chega o momento na história em que o masculino tem que dar lugar ao feminino, a submissão ao amor, à espiritualidade. E neste momento aparece um anjo, um sacerdote, o anjo Gabriel. Aparece um sacerdote no templo de Jerusalém, o sacerdote Zacarias, casado com Isabel, e diz o texto que eles eram estritos cumpridores das leis e dos mandamentos. Ora, Zacarias está oferecendo incenso no altar do incenso em Jerusalém, quando aparece o anjo e diz para ele: Zacarias, a tua prece foi ouvida, você vai ser pai, vai ter um filho. É a anunciação do nascimento de João Batista. Você vai ter um filho. E o mais interessante, um sacerdote tem medo de espíritos. Diz o texto que o sacerdote ficou com medo. Tanto é que a primeira coisa que o Gabriel fala: não tenha medo, Zacarias, eu assisto perante o trono do Senhor. Não tenha medo, eu vim para te anunciar que você vai ser pai. E o Zacarias diz: como é que eu posso ser pai? Eu já sou velho, já passei da idade, minha mulher também já passou, já está estéril, já está velha, como é que vamos ser? E ele briga, discute com o anjo. É típico do masculino discutir com a autoridade. E o anjo diz: agora você vai se calar, vai ficar mudo. Se eu digo que a sua prece foi ouvida, é porque você está querendo ser pai, a sua mulher quer ser mãe. Ela se sente de uma maneira tal, sem autoestima, porque não consegue ser mãe como as outras mulheres. E o pensamento é uma prece, o desejo, mesmo que inconsciente, é uma prece. E você vai ficar mudo para saber que para Deus nada é impossível. E o Zacarias sai mudo do Santo dos Santos. E volta para casa, e depois de alguns dias Isabel engravida. Aí o anjo vai falar com uma virgem em Nazaré. E quando ele vai falar com a virgem, 6 meses depois, ele diz: salve Maria.
Foste encontrada cheia de graça perante o Senhor. E aí, é interessante, o feminino, que é o que está mais sintonizado com o espiritual, o texto diz, ela não era sacerdotisa, não era nenhuma religiosa, mas o texto diz que a Virgem ficou intrigada. É típico do feminino em nós sermos sintonizados com o espiritual, estarmos sempre perguntando. Os especialistas em psicologia falam agora em muitas inteligências, e uma delas é a inteligência espiritual, que se caracteriza exatamente por isto, por nos dar essa capacidade de indagação. Eu quero saber mais, eu quero me aprofundar, eu estou intrigado, eu quero saber disso, então não me satisfaço com explicações superficiais. A Virgem ficou intrigada. Então é feito o anúncio do nascimento de Jesus, e aí Maria vai visitar Isabel, porque o anjo diz, a tua prima Isabel, que era estéril, está grávida de 6 meses. E Maria vai visitar Isabel. E quando chega no portão, grita Isabel. A Isabel, de lá de dentro, sai e grita assim, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. A igreja depois é que acrescentou na Ave Maria o resto. Essas 2 primeiras partes são primeiro o anúncio do anjo Gabriel, depois a saudação de Maria, de Isabel a Maria, porque o João pulou no meu ventre, dizia Isabel, de alegria quando você chegou. Então ele sabe o que é que você traz contigo. Bendito é o fruto do teu ventre. A igreja acrescentou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Os nossos irmãos da Summit Lighthouse, os nossos irmãos de fraternidades outras espiritualistas dizem, agora e na hora da nossa transformação. Usam a Ave Maria, mas com uma redação diferente, porque não há morte. Então, depois Maria fica ali e o João Batista nasce. Quando nasce, o que acontece? Os parentes queriam dar o nome de um antepassado, de um ancestral do Zacarias. E Zacarias, e a Isabel diz, o nome dele é João. Aí eles vão falar com Zacarias. O Zacarias pega uma tabuinha e escreve, o nome dele é João. Ou seja, no momento em que ele se submete, em que aparece a submissão, a língua dele se abre. A língua se solta e ele começa a falar. E aí há um cântico maravilhoso que Zacarias, ele se ajoelha e começa a recitar um hino maravilhoso que é chamado de Benedictus. Da mesma maneira que a Maria, quando a Isabel disse bendita sois vós entre as mulheres, ela também reza um hino que é chamado do engrandecer. Minha alma engrandece ao Senhor. O João nasce, o José, marido de Maria, tem um sonho, e o anjo diz para ele que ele devia receber a Maria, porque ela estava destinada, e dá toda a orientação para o José. Vocês vejam do que nós estamos falando. As pessoas têm uma tendência a acreditarem nessa história de que o Cristo vem e que ele trabalha sozinho, que ele vem para carregar sobre os seus ombros os nossos pecados, e nós vamos mostrar que não é assim. José fazia parte de uma equipe imensa que assessorava o Cristo. Maria também, Zacarias também, Isabel também, todos os apóstolos, uma grande equipe, uma coorte de mensageiros e de ajudadores que estavam ali para permitirem aquela encarnação maravilhosa. Por quê? Porque estava chegando o momento de transição para o nosso planeta. E aí José vai com Maria a Belém. Maria já está grávida, perto do 9º mês. Está na hora do Cristo nascer, de Jesus nascer. E ela vai para Belém. Em Belém, eles vão ficar numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E o Cristo nasce numa manjedoura. Jesus nasce numa manjedoura. Por que Jesus haveria de nascer numa manjedoura? Nós precisamos ser capazes de nos lembrar daquela história da mitologia, dos contos de fada, das metáforas. Jesus falava por parábolas, da significação que está por trás de tudo aquilo que está escrito. O próprio Cristo haveria de dizer depois: a letra mata, o Espírito vivifica. E aí
E por que haveria de ser numa manjedoura? Quando nós fomos criados, está escrito lá na Gênesis, que Deus nos deu 4 poderes. Nos deu o poder sobre os animais da terra. Os animais da terra é tudo aquilo que deriva do seu corpo físico, da sua fisicidade, do seu comportamento. Então você precisa aprender a controlar o seu comportamento. E você faz isso com o seu corpo físico. Como eu costumo brincar, você tem que fazer isso com o controle dos 5 grandes: as suas pernas, as suas mãos e a sua boca. Aonde você vai, o que você faz e o que você fala. Então você tem que ter este controle. Isto os animais da terra. Os animais das águas também Deus nos deu poder de controlar. Temos poder sobre os animais das águas. As águas são o símbolo das emoções, de uma maneira ontológica, arcaica, sempre símbolo das emoções. Nós nos afogamos com as nossas emoções. Então nós temos que ter controle dos animais das águas. Temos que ter controle dos tubarões em nós, das piranhas, dos devoradores, dos predadores, dos escorpiões em nós. E Deus nos dá poder sobre os animais dos ares. Nós temos que ter poder sobre os abutres, os gaviões, as águias, os animais predadores. E temos que fazer o quê? Nós temos que domesticar todos com este poder e com amor. E temos poder sobre a nossa língua. Salomão nos diz que na língua está o poder da vida e da morte. Um apóstolo diz assim, que o navio é grande demais, mas uma pequena peça faz com que o navio vá para lá e para cá. E a língua se gaba de ser o leme do corpo. Ela é capaz de pôr o corpo inteiro a perder, pôr a vida a perder. Então nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Ora, então você tem que transformar-se numa manjedoura. Uma manjedoura é o lugar onde os animais manjam, comem, os animais domésticos ficam. E naquela região da Palestina, as casas eram construídas em encostas de morros, e em toda casa tinha um aposento grande, onde os animais viviam junto com as pessoas. Então será que nós somos capazes de viver bem com os nossos animais para que o Cristo possa nascer em nossos corações? Nós temos que nos transformar numa manjedoura, ou pelo menos transformarmos os nossos corações nesta manjedoura. E o Cristo nasce na manjedoura, e quando ele nasce, os anjos vão aos arredores de Belém, e diz o texto que eles vão fazer o anúncio aos pastores que pastoreavam as ovelhas nas imediações da cidade. À noite, na noite da encarnação da vida, quando nós entramos na matéria e que nós saímos da luz dos planos espirituais, nós estamos na noite da vida. E bem-aventurados aqueles que se tornam pastores, ou seja, aqueles que cuidam de outras almas das ovelhas do Senhor. Já lá no Velho Testamento, Caim era um lavrador, cuidava das coisas da terra. Abel era um pastor, cuidava das coisas dos céus. O sacrifício de Abel é agradável a Deus, o de Caim é rejeitado. Jesus vem dizer depois que você não pode servir a Deus e ao mundo. Você não pode ser pastor e cultivador da terra ao mesmo tempo. Ou você cultiva as coisas dos céus, como disse o Cristo, buscai primeiro o reino dos céus e suas virtudes, e o mais se vos dará por acréscimo. Então os anjos vão aos pastores e diz: nasceu-vos um Salvador em Belém, na cidade do rei. Ide vê-lo, e vão encontrar uma criança envolta em panos, numa manjedoura. E depois os anjos, o anjo que faz esse aviso, ele é cercado de um coral de anjos que canta para aqueles pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E os pastores vão ver o anjo, e depois Maria e José voltam para sua cidade. No 8º dia, Jesus é circuncidado. Depois ele é apresentado no templo, onde ele é recebido por um profeta chamado Simeão, que estava ali havia muitos anos rezando e pedindo a Deus: não me deixe morrer, Senhor, sem ver a salvação do teu povo. E havia uma profetisa chamada Ana, que ficou casada há 7 anos, depois do que ela viveu até a idade avançada, servindo no templo.
e esperando também o Salvador. E ambos, quando vem o garoto, correm e o apanham e falam com Maria tudo aquilo a que ele estava destinado a fazer, o que Maria estava destinada a sofrer. Aí aparecem os reis magos. E é interessante, reis que vêm do Oriente. Ainda hoje nós vemos muita gente brigando, mas isso é orientalismo. Não devemos levar em consideração essas coisas que estão aparecendo na doutrina, porque isso é orientalismo. Quando já na origem, os sábios do Oriente vinham para prestar as suas homenagens ao Cristo nascente. E os reis magos, reis, aqueles que tinham domínio sobre as coisas do mundo, mas sem perder a sintonia com a espiritualidade. Muito diferente do outro rei que eles foram visitar, que era Herodes, que só estava sintonizado com as coisas do mundo. E o Herodes, capcioso, quando os reis do Oriente dizem: vimos a estrela do Salvador e viemos até aqui, e é aqui que ele nasceu. Então nós queremos saber onde é que está o rei dos judeus. Rei dos judeus por quê? Os judeus, como todos nós sabemos, se vocês leram a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, nos Exilados da Capela, os judeus eram o único povo do planeta Capela que era monoteísta, tinha um Deus só. Então era o povo de Deus, ou seja, de um Deus e não de deuses. Todos os outros tinham Deus, então era no seio do povo de Israel que tinha que nascer o Salvador, porque queria nos trazer a mensagem de um só Deus, do Pai nosso, e não o Pai meu em oposição ao Pai seu. Viria trazer a religião da fraternidade, como hoje nós somos desafiados a vivermos a religião da unidade. Eu sou eu, você é você, somos diferentes, mas nós somos um. Então, os reis vão até Herodes, e Herodes diz: encontre o garoto e venham me avisar que eu quero ir prestar a minha homenagem. O que ele queria era matar o garoto, matar Jesus. Também os reis, quando encontram Jesus, trazem presentes, ouro, as coisas materiais, tudo de material que eu tenho está à sua disposição. Incenso é as coisas da emoção, todo o meu sentimento e o meu amor, e mirra, o perfume, a minha mente está entregue a você. Então nós também somos convidados pelos reis magos a entregarmos tudo ao Cristo, pormos tudo a serviço do Cristo. Todos aqueles que estão sintonizados com a missão do Cristo na terra estão sintonizados com o plano espiritual. José tem um sonho, ele já tinha tido um sonho antes. O José está sempre em contato com o plano espiritual. E o anjo diz: pegue a criança e a mãe e vá para o Egito, porque o rei vai procurar matá-lo. E aí eles fogem, vem o morticínio das crianças, e depois eles voltam do Egito quando passa o perigo, e vão para Nazaré. E aos 12 anos, o outro episódio, eu tenho que falar depressa, senão não vai dar tempo. Aos 12 anos Jesus está no templo, ele já está com 12 anos, ele está no templo discutindo com os doutores do templo. Os pais vão a Jerusalém pela Páscoa, e ele vai, e lá as crianças brincam com crianças, os pais estão ocupados nos afazeres de adulto, e quando voltam, a caravana, sempre aquele monte de gente, um atrás do outro, as crianças vão juntas brincando, era uma viagem feita a pé, em carroças ou em animais, e era como se fosse o metrô daquela época. Numa determinada cidade, numa determinada povoação, desciam do comboio muitas pessoas e outras entravam. Depois de um dia e meio de viagem, eles descobrem que Jesus não está com eles e voltam para a cidade e o procuram por mais alguns dias, até que o encontram no templo discutindo com os doutores. E a mãe diz: filho, o que fizeste conosco? Nós te procurávamos pela cidade inteira. E ele diz: por que me procuráveis? Não sabias que devo cuidar dos negócios do meu pai? É lindo isto. Imagine se vocês pudessem já aqui agora, neste momento, pedir: Senhor, me ajuda que na próxima encarnação, aos 12 anos eu seja capaz de saber o que eu vim fazer aqui. Nós muitas vezes, na idade adulta, ainda não sabemos o que é que nós estamos fazendo aqui. Qual é o significado, qual é o propósito da nossa vida? E eles voltam para Nazaré. E aí diz também algo que devia constituir meta para as nossas vidas. Eles voltam para Nazaré, onde diz o texto, onde ele crescia em beleza e espiritualidade, ficava robusto e em obediência aos pais. E diz lá, em tudo lhes era submisso.
Onde é que nós treinamos a submissão? Com papai e mamãe, com a primeira autoridade que é colocada em nossas vidas. E hoje, nós somos submissos? Nós queremos ser submissos já desde cedo. As crianças não estão tendo mais submissão, por quê? Falta-nos essa pedagogia do Espírito, essa pedagogia da espiritualidade. Depois volta Jesus aos 30 anos e procura João Batista, que então já estava batizando no Jordão. E ele vai até João. E João diz, quando pergunta para o João se ele é o Cristo, ele diz: eu não sou nem digno de descalçar as alparcatas daquele que vem após mim. Eu sou apenas a voz que clama no deserto e que prepara o caminho. E quando aparece Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Deu uma música religiosa bonita, o Agnus Dei, né? Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, né? Que é muito linda. E olha, aí o João diz: eis o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Porque os povos primitivos faziam sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Então aquele é como se fosse o Cordeiro que ia se oferecer pela remissão dos nossos pecados, das nossas faltas. E aí o que acontece? Os povos primitivos achavam que o Cordeiro livrava dos pecados, aquilo lá pronto, cheiro de carne assada, Deus ficava satisfeito. Mais tarde ele vem e diz assim: eu quero amor e não sacrifício. O próprio Cordeiro vai nos dizer isso: eu quero amor e não sacrifício. Jesus é batizado. O João fala várias vezes que ele não é o Cristo e que o Cristo estava chegando. Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, é aqui que começa a verdadeira história. A história que poucos de nós conhecemos, mas que muita gente já está se abrindo para isto. E que eu disse para a Giovana, quando me solicitou fizesse essa palestra, eu falei: você proíba a entrada de tomates e ovos, porque vocês podem, e de pedras também. Ninguém pode entrar no espaço Prisma portando nem ovo, nem tomate, nem estilingue, nem pedra. Porque naquele momento em que Jesus é batizado, ele se afasta e começa a orar, desce sobre ele em forma de pomba uma energia. E uma voz dos céus diz assim: eis aí o meu filho bem-amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Naquele momento, Jesus, ele se incorpora do Cristo. Então Jesus é um e o Cristo é outro. Ninguém jogou pedra, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, um parênteses. Uma criança quando nasce um pacotinho de carne e o espírito ainda está de fora. E essa criança é dirigida por papai e mamãe, porque ela precisa aprender. Então ela não tem autonomia. Papai e mamãe é todo poderoso, como se fosse Deus para essa criança. Aos 7 anos nasce o duplo etérico, se completa a primeira parte do duplo etérico, ou do corpo vital. Nasce o primeiro éter do corpo vital. Aos 14 anos, nasce o segundo éter do corpo vital, que é o responsável. Vocês vejam, o primeiro éter, que é o éter químico, é responsável pela digestão perfeita, pelo nosso metabolismo. Uma criança quando nasce, nem esse éter químico tem, porque ela precisa ser amamentada ao seio da mãe. É como se o seio da mãe fosse o cordão umbilical, está entendendo? E mamãe fosse um céu placentário, do onde vêm as nossas energias. Mas chega um momento em que a criança já começa a comer papinha, porque o seu organismo já está apto a digerir. A criança já está adulta, ficando adulta. Aos 14 anos, nasce o segundo éter, que é o responsável pela libido. Então a menina tem a menarca, fica menstruada, e o menino tem a poluição, já são capazes de conceber. E nasce o corpo astral, que é o das emoções. O nosso corpo emocional nasce aos 14 anos. Em regra, hoje está tudo muito antecipado, muito acelerado. Então aos 14 anos, primeiro, nasce o impulso instintivo e nasce o impulso da paixão. Então, soma-se tesão com paixão, dá uma verdadeira explosão que cria na família uma verdadeira confusão.
E aí o que acontece? O bebê da mamãe, o garotinho tão querido que mamãe amava tanto e que abraçava a mamãe, começa a brigar com mamãe. Porque volta o amiguinho do passado e diz assim: olha, no passado era outra coisa, mas hoje você é minha mãe, fica longe de mim. E a menininha que gostava tanto do papai agora começa a ficar longe de papai, porque senão dá incesto, né? É um perigo. Aí começa a briga. E o que acontece? Nesse impulso vão buscar uma parceria fora. Começa o trabalho de quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Mas é isso que nós teríamos que saber, por amor de mim e não das coisas do mundo. O Cristo em cada um. Amor de mim que quero nascer na manjedoura do teu coração. Aos 21 anos nasce o corpo mental. E a criança, então já não é mais criança, é dado como adulto. E a legislação de quase todo o planeta outorga a maioridade aos 21 anos. Por quê? Porque nasce a mente. Da mesma maneira que uma criança, a humanidade também tem a sua fase infantil, de 0 a 7, a sua fase juvenil, de 0 a 14, não, de 7 a 14, e a outra fase, já adolescente, de 14 a 21. Aos 21 a humanidade está adulta e tem que começar a andar com as próprias pernas. Mas aí ainda é orientada. Você já está na faculdade, já terminou a sua graduação, agora vai fazer pós-graduação. Na graduação você se escraviza ao conteúdo programático do curso que você escolheu. Depois da graduação, você vai fazer pós-graduação, tem só um núcleo obrigatório, o resto você define. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Depois dos 21 anos nós temos esta capacidade. É como se estivéssemos terminado a graduação e entrássemos na pós-graduação. Temos que cuidar da nossa vida. Ora, a humanidade passa pelos mesmos critérios e os mesmos períodos, só que não é de 7 em 7, são milênios, às vezes milhões de anos. Os planetas também, isso que é importante, os planetas também, porque no universo tudo é vivo. Quando você nasce, você é um ser vivo, mas a sua energia vital, muitas vezes é a energia de papai e mamãe, que você vampiriza. Os pais ficam, às vezes, assustados, mas eles se libertam um pouquinho quando eu esclareço: olha, ninguém acompanha uma criança porque eles não têm um corpo vital próprio, eles não estão lidando com as energias deles, é como se eles estivessem plugados no posto da Petrobras, lá na Petrobras, e você não, tem que ficar se abastecendo toda hora. Aí o que acontece, né? Quem é que aguenta acompanhar essa criança? As crianças é como se estivesse uma bateria interminável, porque não estão lidando com a energia individualizada. Quando individualiza, aí começa a ficar cansado. Aí a gente começa a ficar mais cansado. Depois vem os 21 anos, em que se torna adulto. O planeta é como se fosse um corpo, que também tem vida. É o corpo de um grande ser, como cada um de vocês que estão aqui sentados, são um corpo de um espírito internalizado. É um ser que direciona cada vocês. A célula de cada um de vocês, cada célula está impregnada da energia do teu espírito. O planeta também é um corpo, mas até um determinado momento ele é dirigido de fora. Mas chega um momento que é como se ele também completasse 21 anos e precisa ser dirigido de dentro. E aí é preciso que haja como que a interiorização de um grande espírito que vai ser a alma deste planeta. Naquele momento em que o Jesus reza e desce sobre ele uma força, e que os céus dizem: é o meu filho bem-amado, no qual pus toda a minha complacência. Jesus já não é mais só Jesus. A partir daquele momento ele era o mensageiro do Cristo. A outra coisa que precisamos saber: os esoteristas, os ocultistas, os místicos de todos os tempos sabem, o sangue é o assento do espírito. Você pode ficar sem comer, sem beber algum tempo, sem dormir, mas se você começar a sangrar,
Tem que imediatamente estancar o sangue, porque senão você se esvai. Não diz assim, ele se esvaiu em sangue. Foi embora o espírito, saiu. O espírito não pode ficar num corpo que não tenha sangue. E aí, a coisa importante que você precisa considerar: tem que ter sangue para que o espírito esteja presente. Também o sangue tinha que entrar no planeta. O Cristo precisava se interiorizar, estava vindo para que o nosso planeta tivesse alma interiorizada. Já não era mais um adolescente que era dirigido de fora, tinha que se dirigir de dentro. E naquele momento começa o Cristo através de Jesus. E aí o que acontece? Jesus vai para o deserto. Sempre que você entra em sintonia com o plano espiritual superior, é como se fizesse um deserto em sua vida. Há uma mensagem do Emmanuel que é fantástica, que fala da solidão, e fala da solidão de todos aqueles que se entregam à espiritualidade, porque é como se ficassem sós. Andam, mas é como se andassem sozinhos, porque o mundo não compreende. Aí, se não tiver uma estrutura, se não se inspirar, por exemplo, como dizia Paulo de Tarso, que dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho, se eu agradar os homens não estarei agradando ao Cristo. E ser capaz de andar sozinho, ainda que seja na incompreensão de todos. Então Jesus vai para o deserto. E sempre que nós ficamos no deserto de alguma coisa, na carência vem a fome. E a fome sempre traz consigo as tentações. Se você tem fome física, você fica com necessidade de comer qualquer coisa e pode se intoxicar. Você tem fome de satisfação física, de satisfação instintiva, você pode se entregar a qualquer bobagem, a qualquer aventura. Você tem fome de aplausos, é possível que você comece a fazer coisas que não deva. E assim são muitas as fomes que os psicólogos analisam em profundidade. E Jesus teve fome. E aparece o tentador, Satanás. Satanás é uma palavra que significa oposição, ou seja, o mundo material. Nós estamos aqui para fazermos a vontade de Deus e não do mundo material. Mais tarde ele viria dizer: não podeis servir a Deus e ao mundo. E vem o tentador e diz: qual é a tentação maior que nos faz? A última fome, aquela que vai nos levar muitas vezes a usá-la como se fosse uma saída para nós cuidarmos de todas as outras, é a fome física. É a primeira tentação. Você está com fome? Transforme pedra em pão. E ele dá a resposta: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então você deve ter fome de aceitação pelos outros. Eu vou fazer com que você seja aplaudido. Pule do alto do templo que todo mundo vai bater palma para você. É só você falar para os anjos virem te segurar. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá bom, então você deve ter fome de poder. Eu já tentei o físico, não adiantou. Tentei a emoção, não adiantou. Agora eu vou te pegar pela mente, pelo corpo mental. Você está vendo todos os reinos daqui da terra? Nós estamos no alto de um monte, eu estou te mostrando tudo. Tudo isso eu te dou, se você prostrado, se você ficar de joelhos e me adorar. Vai-te, Satanás, está escrito: só ao teu Senhor adorarás, só a Ele servirás. E aí, está escrito lá uma coisa que deve nos assustar e nos fazer ficar conscientes e bem atentos. Diz lá: e Satanás se afastou, aguardando nova oportunidade. Nem o Cristo se livrou, entendeu? Nova oportunidade. Mas o Cristo foi tentado? Nossa, como foi? Quantas vezes? Ele diz: vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. Sempre que me dizem que o Baden-Powell foi quem criou o escotismo, eu falo: foi nada, quem criou foi Jesus Cristo. O Baden-Powell só falou o seguinte: olha, sempre alerta. E Jesus disse: vigiai e orai sem cessar para não cair em tentação. Né? Então, os cristãos são os escoteiros da espiritualidade, sempre alerta. Se você não fica sempre alerta, pode cair em tentação. E Satanás quer dizer o opositor. O opositor é a matéria, o mundo, que vem, que nós precisamos, como aqueles que ouvem os meus programas já me ouviram falar, que a vida não passa de uma academia. Né?
E todo mundo fica bravo quando eu falo que a sogra às vezes é uma espécie de esteira ergométrica, né? Que você tem que pedalar, pedalar, pedalar. Mas às vezes a gente tem a bicicleta ergométrica, a barra na própria família, e nós escolhemos os equipamentos que queremos na nossa academia. E em cada encarnação nós montamos a academia de que precisamos para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Então o Cristo vence as tentações, e depois que você vence as tentações, você faz discípulos. Ele chama os discípulos. Depois dos discípulos, eu estou com medo de que apareça alguém aqui dizendo 10 minutos, né? Então eu vou começar a correr demais agora, tá? Depois que ele faz os discípulos, ele vai para Caná. E vem o primeiro sinal público, as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, ele transforma a água em vinho num casamento. E nessa passagem, tem passagens muito interessantes. Em primeiro lugar, a mãe vem e fala com ele: filho, eles não têm mais vinho. E ele dá uma resposta que deve falar: mas que cara mal educado, isso é maneira de falar com a mãe? Porque ele diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por que ele fala mulher, ele não fala mamãe? É porque era o Cristo falando, não era mais Jesus. Fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E aí é uma frase linda dela. Ela fala para os serventes da casa. Quem são os serventes da casa? Alô, serventes da casa. Somos todos nós. Ela diz assim: fazei tudo quanto ele vos mandar. E ele diz para os serventes: enchei as tinas da purificação dos judeus, das águas da purificação. 6 tinas estavam vazias, porque o judaísmo já tinha perdido a sua força. Era o sinal: vai começar uma nova ordem, vai começar um novo momento para a humanidade. E aquela água nova, ou seja, aquilo que ele traz, aquilo que o Cristo põe à mão, se transforma num vinho maravilhoso. Qualquer relacionamento começa a dar água, a fazer água esvaziar, ponha o Cristo para se transformar num vinho de primeiríssima qualidade. E depois ele vai para Jerusalém pela Páscoa e expulsa os vendilhões do templo. Depois ele vai dizer: o corpo é o templo do Espírito. Quem são os vendilhões do templo? O teu cigarro, a tua droga, o teu comer demais, a tua maledicência, todos os vícios, tudo aquilo que contraria o Evangelho do Cristo, são os vendilhões do nosso templo. Ele diz: a casa do meu pai é um lugar de oração. Vigiai e orai sem cessar. Ele vai vir a dizer depois: e vós o transformastes num covil de ladrões. Quando você se queixa, quando você fofoca, quando você fala mal de alguém, quando você não perdoa, quando você critica, quando você julga, quando você faz tudo aquilo que a lei de Deus na consciência do homem, como o Espírito da Verdade disse a Kardec, que a lei de Deus condena, você está alienando o templo aos vendilhões. A sua vida e o seu corpo, a sua vida precisa ser dedicada a servir. O templo do meu pai é um lugar de oração, e vós os transformastes num covil de ladrões. Aí ele depois é imprecado pelas autoridades, que vão dizer: com que autoridade você faz isso? De destruir o templo e eu reerguerei em 3 dias. Eles dizem: esse cara é louco. Salomão levou mais de 40 anos para fazer o templo, ele vai fazer 3 dias. Depois que morreu, descobriram, ele falava do corpo. Então, o templo, o teu corpo é um templo. Dá para você ver agora, o teu corpo é um templo, e se virar para os outros e verificar quantos templos você tem à sua volta, e tratar o outro também com dignidade, como você deve tratar você. Depois de madrugada, veja, à noite, às vezes nós temos necessidade de algumas perguntas, mas não temos coragem de fazê-la cara a cara durante o dia. Ele é procurado por um sacerdote não, por um doutor da lei, Nicodemos, que vai perguntar: mestre, o que é necessário para salvar? Ele diz: ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Ele está falando de reencarnação. Como pode um homem, pergunta o Nicodemos, nascer de novo? Pode entrar para a barriga da mãe para nascer outra vez? E Jesus diz: o vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito. O Espírito é Espírito, o corpo é carne. A carne provém da carne, mas o Espírito não provém da carne. Se você não é capaz de entender essas coisas que eu estou falando da terra,
Sendo doutor da lei, como é que vai entender se eu falar das coisas dos céus? E o Nicodemos, depois é claro, fica sabendo, quem lê em profundidade as outras escrituras que estão como que com o apêndice dos evangelhos, sabe que o Nicodemos depois teve as suas transformações. E depois Jesus sai dali e vai para outro lugar. Mas para esse outro lugar, quando ele viaja, ele vai pela Samaria. E aí vem aquele diálogo lindo dele com a samaritana. Eu sempre digo, as coisas que estão nas Escrituras são como se fosse um plano divino de todos os tempos, uma coisa cósmica. Cósmica, né? A palavra cósmico, os latinos, eles olhavam para isso que existia e diziam mundos, ou mundo. Mundos quer dizer limpo. Olha, a criação é uma coisa limpa. Os gregos diziam cosmos. Cosmos quer dizer belo, lindo, maravilhoso. Daí cosmética, cosmetologia. Cósmico quer dizer belo. E os latinos também diziam universos. É uma unidade de coisas diferentes. É a unidade na diversidade. Então, o Evangelho do Cristo é uma coisa cósmica. E é um plano cósmico. E aquele encontro com a samaritana estava destinado a nós. Cada vez que eu leio essas passagens eu fico pensando, estava pensando em mim, hoje. Por que haveria Jesus de ficar ali parado, enquanto os apóstolos, os discípulos iam na cidade buscar comida? Ele não podia ter ido junto, mas ele fica ali, porque aquela mulher também estava destinada a ir lá, para ter aquele diálogo, para ficar como se fosse uma lição para nós. E ela perguntou, onde é que Deus deve ser adorado? Depois de um diálogo com Jesus, quando ele se revela, ele diz, em verdade Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Dia virá em que Deus será adorado em todos os lugares. Isso aqui hoje é uma igreja. E como eu disse, o teu corpo é o templo do Espírito. Onde quer que você esteja, Deus está presente. E depois chegam os apóstolos e ele está conversando. E os apóstolos estão ali olhando e falam, Senhor, não vais comer? Nós trouxemos comida. Passamos no McDonald's, fizemos um marmitex e temos aqui hambúrguer e tal, etc. Não vai comer? E ele diz, né, a resposta, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e completar a tua obra, que é a submissão. Eu sempre digo, o cara mais macho que passou pelo planeta, que foi o Cristo, né, de ações maravilhosas, também foi aquele que apresentou o feminino mais belo, que é a submissão. Submissão o tempo inteiro. E dali ele sai e vai, depois desse diálogo com a samaritana, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o meu alimento, fazer a vontade de Deus. Ele vai para Cafarnaum, ele vai para Nazaré, depois ele cura um garoto possesso, ou seja, o garoto possesso é o ser humano, somos todos nós. Será que nós temos uso da nossa mente ou a nossa mente está alienada? Nós somos seres alienados. Será que dá para você pensar agora no Cristo pondo a mão na sua cabeça e dizendo, viva por você e não pelos pensamentos daqueles que estão te dominando? Tenha liberdade, você foi criado para ser livre. Depois ele vai mais adiante, agora eu estou correndo mesmo, e um homem estende a mão para ele, Senhor, eu estou com a mão paralisada, cura a minha mão. E ele cura a mão daquele homem que está com a mão paralisada. Quem é que tem a mão paralisada? A sua mão, da sua mão, dos seus braços flui a energia divina, ou a sua mão está paralisada? Quantas e quantas pessoas nos procuram com 1000 problemas e nós dizemos, o seu problema é excesso de endoplasma não reciclado. Você tem lixo em você. Endoplasma é a energia interna que você tem e que quando você dá um passe a alguém, ela se transforma em ectoplasma, em fluido que vai ajudar o outro. Se fica dentro de você, deteriora. E você fica como se fosse uma geladeira cheia de leite podre. E se você está com uma geladeira cheia de... Você sai por aí e tem... Você astralmente, espiritualmente, fede. Gostaram desta?
fede. E aí, você começa a se sentir mal. E como é que você faz? A obsessora aqui, ó. E como é que você faz? Você precisa servir. Precisa fazer aquilo que o Cristo pediu. Você precisa servir. Tem que fazer essa energia fluir. E quando ela flui, o que vai acontecer? Vai ser reposta, porque é dando que recebemos. E a quem tem, como é que você pode provar que tem? É só você dar, você só pode dar o que você tem. Mas se lhe dará e terá em abundância. Vai ser devolvido para você uma medida cheia e recalcada. Então quando esse endoplasma sai de você, você dá 10 unidades de endoplasma de grau 5. Vão ser repostas 10 unidades de endoplasma de grau 10, de 10 unidades de grau 5,1. Você faz outra vez 5,2, outra vez 5,3, outra vez 5, até você faz 6, 7, 10, e o seu perispírito está limpinho, você limpou a geladeira. É isso que o Pedro diz: o amor lava a multidão de pecados. É o serviço. Então, mas é a minha mediunidade. Mediunidade nada mais é do que essa capacidade de você produzir esses fluidos que devem ser empregados a benefício do semelhante. Depois, o Cristo cura os cegos somos nós, a humanidade cega. Ele cura, trouxe papelzinho, não adiantou nada, né? Aí ele cura a mulher encurvada, cura a coluna de uma mulher encurvada. A mulher encurvada é a humanidade. O homem tem que ficar na vertical. Vocês já viram aquelas ilustrações que falam da evolução, em que é mais ou menos assim, né? Tem um macaco que está assim, depois a outra figurinha assim, a outra assim, a outra assim, a outra assim, até que aparece o homem, não é isso? Então, você quer ser um ser vertical ou que está na horizontal como os bichos? A energia do ser humano flui do céu para a terra, do vegetal da terra para o céu, dos animais na horizontal. Esse é o símbolo da cruz no esoterismo clássico. E a cruz está enfincada no quarto elemento, que é o mineral. Mineral, vegetal, animal, o homem. É por isso que o Cristo está crucificado, ele está com tudo isto, está com ele. Depois o Cristo, ele cura o surdo-mudo. Será que você é capaz de abrir os seus ouvidos e abrir a sua boca para falar a palavra de Deus? Ele cura os cegos. Será que você é capaz de ver? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E ele vai fazendo milagres até que ele chega naquela entrada triunfal em Jerusalém, é julgado por Pilatos e vai ser crucificado. 30 anos ele viveu, 3 anos ele pregou, 3 dias ele exemplificou tudo o que ele ensinou. E no caminho do Calvário, do Gólgota, aparece um homem, Simão, o Cirineu. Simão era um príncipe da cidade de Cirene e era amigo da família de Jesus. Todos os discípulos e amigos de Jesus se afastaram quando ele foi preso. Mas Simão não se conteve, vestiu-se de um homem do povo, ele era grandão e foi andar ao lado de Jesus. Jesus olha para Simão e cai. E o guarda romano diz: vem cá, e coloca a cruz nas costas de Simão, e Simão anda ao lado de Jesus, ajudando a carregar a cruz. Depois Jesus é crucificado. E quando Jesus é crucificado, tem a história dos 2 ladrões, que não vai dar tempo de falar aqui. Mas chega um momento em que Jesus está na cruz e ele diz assim: Senhor, por que me abandonastes? E muita gente pensa, Jesus está se queixando? Quando vocês voltarem para casa, leiam o Salmo 22. O Salmo 22 começa exatamente com essas palavras: Senhor, por que me abandonastes? E depois fala até do joguinho de dado que os soldados estavam fazendo ao pé da cruz.
O joguinho de dados que os soldados estavam fazendo ao pé da cruz significa que ele estava dizendo: olha, eu estou cantando este salmo aqui para que vocês saibam que tudo isso que está acontecendo estava predito. Existe um plano cósmico para cuidar de vocês. Eu estou aqui nesta situação é por amor a vocês e pelo amor do Pai a todos vocês. E aí ele expira. Aí um soldado vem e lanceta o coração de Jesus e o sangue jorra. Quando há esse lancetamento, uma tempestade acontece em Jerusalém e a terra se abre. Um raio cai no templo de Jerusalém e corta o véu do templo de cima a baixo. Ele havia dito: nada há oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. E o véu do templo significava, algumas coisas são veladas, escondidas, agora não é mais. Tudo isso que vocês aprendem no curso básico de Espiritismo era matéria das fraternidades iniciáticas da época e que durava anos e anos, às vezes vidas, para que as pessoas pudessem aprender. Hoje está tudo disponível. A ciência que ignorava tanta coisa, tudo foi revelado. E nós estamos no momento de revelações, revelações, revelações. Por que será que o Apocalipse quer dizer revelação? Nada oculto que não venha a ser sabido. Nós estamos nos aproximando num momento de transição do planeta, para planeta de provas e expiação, para planeta de regeneração. Onde o Cristo não precisará dizer como ele disse a Pilatos: eu sou o rei sim, mas o meu reino por ora não é deste mundo. Virá o momento que ele pode dizer: o meu reino agora já é deste mundo. Porque naquele momento em que entrou o sangue de Jesus para a terra, o Cristo entrou no planeta. E a partir daquele momento, Ele é como se fosse o Espírito seu que impregna todas as suas células. E Ele é a alma do nosso planeta. E Ele permite que Paulo de Tarso diga assim: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Como o hepatócito, a célula do seu fígado, vive para o seu corpo inteiro, ela não pode se reproduzir, nem fazer o trabalho dela de uma maneira egoística. Também você não pode viver de maneira egoística, porque o Paulo diz assim: somos células do corpo do Cristo e somos membros uns dos outros. Nós constituímos uma unidade. Então, a partir daquele momento, o Cristo estava dentro do planeta. E aí ele carrega a cruz do planeta. Ele carrega os nossos pecados. Como ele disse na Santa Ceia: esta é a minha carne, este é o meu sangue, tomai, bebei, comei. Tudo que existe no universo, tudo que você come no seu almoço, no seu jantar, é a carne do Cristo. Tudo que você bebe é o sangue do Cristo, porque ele vitaliza tudo. Quando ele disse, saindo do cenáculo e com aquele galinho de uva na mão, dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se estiverdes em mim como eu estou em vós, eu estou em vocês. Tudo o que pedirdes crendo vos será dado. Olha, se estiverdes em mim como eu estou em vós, eu sou a seiva da videira que está em você, que é o ramo. Tudo o que pedirdes crendo vos será dado, mas sem mim, sem essa seiva em você, nada podeis fazer. Então é importante que sejamos capazes de estarmos sintonizados com o Cristo em nós. E o meu grande sonho é uma fraternidade que se chamaria Fraternidade Simão Sirineu. Será que você pode fazer parte desta fraternidade a nível mental, a nível espiritual? Simão Sirineu, aquele que ajuda o Cristo a carregar a cruz. O que você pode fazer como Sirineu, ajudar o Cristo a carregar a cruz? Se você parar de fumar, já está ajudando o Cristo a carregar a cruz. Cada vez que você joga um cigarro aceso na rua, você está fazendo mais pesada a cruz do Cristo. Cada vez que você faz alguma coisa contrária ao Evangelho, a cruz do Cristo fica mais pesada. E ele vai dizer, depois que ele diz
Na última oração: Senhor, eu vos peço por eles, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo e sou um com eles, Senhor. Que eles estejam em mim como eu estou neles. E ele chama: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, já falei. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me negou 3 vezes. 3 vezes você disse que me ama. 3 vezes você prometeu que ia apacentar as minhas ovelhas. Me ajude a carregar a cruz. Será que todos vocês agora, todos nós aqui podemos fazer o propósito de sermos apacentadores das ovelhas do Cristo? Todos nós somos pastores, queiramos ou não. E todos os nossos semelhantes, aqueles que estão à nossa volta, são as ovelhas do Cristo que nos foram confiadas. E nós precisamos viver de maneira como ele disse que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Vocês todos são ovelhas do Cristo, estão destinados a serem arcanjos. Vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Isso que eu faço, vós o fareis e ainda mais. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos Espíritos Santos.